Bom, pessoal, nesse segundo módulo, nós vamos discutir um pouco sobre a anatomia seccional do tórax e a melhor maneira de se entender e compreender a anatomia seccional do tórax, que é um tema muito complexo e diversificado, é a gente aprender praticando. Não vejo outra maneira tão assertiva de se compreender a relação entre os sistemas na tomografia do que a gente praticar. Então, nesse sentido, eu vou pegar uma tomografia normal e vou esmiuçá-la para vocês. Bom, quando a gente solicita uma tomografia de tórax, a gente precisa compreender a necessidade ou não do meio de contraste. Entretanto, este é um outro tema, uma outra discussão. A partir da tomografia computadorizada, a gente avalia todo o volume, toda a aquisição das imagens, que na maioria das vezes ela vem distribuída em blocos. Então aqui eu tenho, primeiro, essa imagem bem granulada, que se parece muito com uma radiografia, isso é uma tomografia, isso é um scout, isso é um escanograma, ou também chamado de topograma. É uma imagem de referência da aquisição do exame de tomografia computadorizada. É através dessa imagem de referência que o operador, técnico, tecnólogo, ele vai executar os cortes, né, as secções no plano axial. Então, depois que é feito os cortes, a aquisição em axial, a gente tem acesso aos volumes. Então, aqui eu tenho o primeiro volume, chamado de filtro de partes moles, com aproximadamente 280 imagens. E eu tenho um outro filtro de aquisição, chamado filtro de alta resolução, que automaticamente é adquirido em uma janela e um filtro de parênquima, um filtro Lang, para avaliação do parênquima pulmonar. E, eventualmente, eu tenho as reconstruções que o técnico pode fazer e encaminhar para avaliação. Aqui, no caso, eu tenho uma reconstrução MIP, que é uma reconstrução com poucos cortes, com cerca de 22 cortes, e o objetivo aqui é avaliar principalmente nódulos pulmonares. Então vamos lá. Vamos começar pela anatomia, principalmente a anatomia do parênquima pulmonar. Esse exame é um exame sem meio de contraste, tá? Então, dependendo da avaliação, você pode solicitar ou não o seu exame com ou sem meio de contraste. Aqui eu tenho as imagens que começam no ápice pulmonar. Olha aqui. Então, eu consigo, nessa janela, uma janela e um filtro de parênquima pulmonar, visualizar toda a via aérea. Então, aqui começa visualizando a traqueia. Traqueia. Então, vou começar pela traqueia. A carina e a divisão em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Para quem está perdido, a nossa sistemática de avaliação, a nossa localização, ela começa dessa forma: região anterior, região posterior, lado direito e lado esquerdo do paciente. É como se eu estivesse visualizando o paciente pelos pés, tá bom? Então estou olhando ele na máquina deitado com a cabeça para frente, lá para a região do ventre, e eu estou aqui nos pés dele visualizando de baixo para cima. Então o lado direito do paciente, lado esquerdo do paciente, região anterior e região posterior ou região do dorso. Tá, então aqui eu tenho traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Aqui eu já tenho um brônquio lobar, tá? Ó, descendo aqui, ó, eu vejo o brônquio lobar para o lobo superior, sendo mais um pouquinho, o brônquio intermédio, e aqui eu tenho uma ramificação, brônquio para o lobo médio,
brônquio para o lobo inferior. Então, partindo da árvore traqueobrônquica, eu já consigo diversificar e me localizar em relação aos lobos, ó. Então, viu como é que não é difícil, ó? Então, descendo aqui, ó, esse aqui é o lobo superior direito. Aqui eu tenho a fissura maior e aqui o lobo inferior direito, tá? Conforme eu vou descendo, ó, a fissura maior, aí passou, aqui já passou, ó, a fissura menor, ó. Então daqui aqui está é o remanescente do lobo médio, ó. Então eu vou descer, ó, aqui já é o lobo médio. Como é que eu sei disso? Olha o brônquio para o lobo médio. Então, lobo médio e aqui lobo inferior direito, tá? Eu confirmei a minha avaliação, minha topografia em relação aos lobos pulmonares que compõem o pulmão direito. Nós vamos falar de segmentos, mas por enquanto vamos falar dos lobos. Então vamos lá agora, pulmão esquerdo, ó, traqueia, brônquio principal esquerdo, ó, aqui eu já tenho a fissura, a única fissura, a fissura maior. Então aqui eu tenho vai um brônquio para cá e vai um brônquio para cá, tá? Ó, a divisão, tá vendo? Um brônquio para o lobo superior e um brônquio para o lobo inferior. Olha aqui. E aqui está a fissura dividindo lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo. Lembrando que no pulmão esquerdo eu só tenho 2 lobos, certo? Então, essa é a anatomia básica lobar, através da tomografia computadorizada. A gente pode, eventualmente, trabalhar em outros planos? Pode. Olha lá. Então, aqui, por exemplo, no plano sagital, ó, vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor as fissuras, ó. Ó. Eu tenho a fissura que divide fissura maior, fissura menor do pulmão direito. Então, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, tá? E aí, no outro pulmão, eu tenho pulmão esquerdo. Como é que eu sei que estou no pulmão esquerdo? É só avaliar a área cardíaca. Olha lá. Eu tenho apenas uma fissura, certo? Que divide, ó, lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo. Então, se eu estiver em dúvida, eu posso lançar mão das reformatações para compreender e topografar alterações, tá bom? Então, vamos lá. Revisão agora das fissuras. Vamos esquecer os brônquios e vamos nos atentar às fissuras, ó. Então eu tenho fissura maior, ó, fissura maior, fissura maior. Então, veja bem, para quem gosta de decorar, para cima da fissura, eu só vou ter 2 lobos, lobo superior e lobo médio. Para baixo da fissura, eu só vou ter lobo inferior. Então, daqui para cá até o final, é lobo inferior. Daqui para cá até o final, ou é lobo superior ou é lobo médio. Beleza? Então, vamos lá. Ó, fissura, superior, inferior. Superior, inferior. Olha a fissura aqui, ó. Tá? E aí, remanescente, lobo médio. Médio, 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 até o final. E aqui tudo é inferior. Então, para baixo da fissura, inferior. Então, lembra, para baixo, inferior. Sempre inferior. Inferior é sempre para baixo. Superior pode ser superior ou médio. Tá bom? Então, essa é a anatomia lobar na tomografia. Nas próximas aulas, a gente vai discutir casos clínicos e topografar lesões.